Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 16. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal Professora Dona Rosinha. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a pontuar os monossílabos tônicos e as palavras oxítonas, respeitando as regras de acentuação dessas palavras. Acentuação dos monossílabos tônicos. Quando nós falamos de monossílabos, vamos lembrar, monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba. Os monossílabos tônicos são aqueles que são pronunciados com mais intensidade, que eu pronuncio com mais força. Hoje nós vamos aprender sobre a acentuação dos monossílabos tônicos, Os monossílabos tônicos, por sua vez, são pronunciados com muita intensidade, forte. Então, vamos fazer a leitura dessas palavras. Pá, pé, pés, nó, O que essas palavrinhas têm em comum? Primeiro, todas elas são monossílabos, ou seja, são formados por uma sílaba só. E todas são acentuadas, Porque elas são monossílabos tônicos, Nós pronunciamos com força, ó. Pá, pé, pés, nó. Então, todos são monossílabos tônicos. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, como no exemplo, ó, pá, pé, pés, nó, nós, pás. Também são acentuados monossílabos tônicos terminados em ei, eu e oi. Então, vamos prestar atenção. Os monossílabos tônicos, ou seja, aqueles que eu pronuncio com mais intensidade, só podem ser acentuados se terminarem em A, E, O, seguido ou não de S. Quando eu falo seguido ou não de S, que está ou não no plural. Quando eu falo pá, tá no singular. Quando eu falo paz, tá no plural. Então, se tá no singular é acentuado, se tá no plural também. Ó, pá, acentuo. Paz também. Pé, pés também. Então, isso aqui é seguidos ou não de S. Também são acentuados os monossílabos terminados em ei, eu e oi. Vamos agora acentuar as palavras, prestando atenção que nós já vimos que o acento ele pode modificar o significado da palavra, o sentido da palavra. Lembra que nós já estudamos sobre os acentos, Quais são os acentos que nós usamos? Ó, o acento agudo e o acento circunflexo. Então, vamos lá. O acento agudo, o som é aberto, circunflexo, fechado. Agora, vamos acentuar os monossílabos. Leia os monossílabos a seguir e acentue-os conforme as regras. Gás, céu, véu, dói, mês, três, cós e mói. Vamos acentuar? Então, vamos. Gás, eu vou acentuar sim. Por quê? Monossílabo tônico terminado em A, seguido ou não de S, é acentuado. Então, gás é acentuado com acento agudo. Céu, acento agudo, Monossílabo tônico terminado em el. Véu, monossílabo tônico terminado em el, é acentuado. Dói, monossílabo tônico terminado em oi, é acentuado. Mês,
né? Aqui o som é fechado, então eu uso o acento circunflexo, ó. Mês, monossílabo tônico terminado em E, seguido de S, mês. 3, monossílabo tônico, cos, monossílabo tônico, mói, monossílabo tônico, terminado em OI, é acentuado. Agora, presta atenção agora, ó. Complete as frases de forma que elas façam sentido. Primeiro eu tenho que fazer a leitura. Nó e no. Então, presta atenção, ó. Nó, monossílabo tônico, acentuado. No, né, que não é monossílabo tônico. Então, tem uma diferença de sentido aí. Nó e no. Vamos entender? Ó. Papai não sabia dar no ou nó em gravata. Nó. Então, aqui eu vou usar o monossílabo tônico acentuado. Ó. Papai não sabia dar nó em gravata. Vamos passar o domingo no parque ou no parque? Vamos passar o domingo no parque. Percebeu a diferença do som e do significado, né? Mais um, ó. Do e dó. Vamos repetir? Do e dó. Tenho dor de cachorro ou tenho dó de cachorro? Tenho dó de cachorro abandonado. Aquele apontador é do Lucas. Prestando atenção, ó, dó e do, né? Dó e do. Aquele apontador é do Lucas. Seguinte, ó, lá e lã, né? Ó, lá e lã. Flávia esqueceu seu casaco de lã. Está chovendo lá fora. Então, nós podemos perceber que a palavrinha, ela tem sentido diferente, né? Quando ela está pontuada. Por isso eu preciso aprender a usar a pontuação correta, né? Os monossílabos tônicos só podem ser acentuados quando são terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Também quando são terminados em EI, eu e OI. E também eu faço a leitura da palavrinha, né? Sempre para saber o acento. O acento agudo, ele é aberto, o circunflexo é fechado. Agora nós vamos para as palavras oxítonas. Vamos lembrar quando que uma palavrinha é oxítona? A palavra é oxítona quando a sílaba tônica for a última, né? Então, as palavras oxítonas, quando a sílaba tônica for a última. Essas palavras, como nós já vimos, elas podem ou não ter acento. Hoje nós vamos estudar quando nós podemos acentuar as palavrinhas oxítonas, ou seja, quando as palavras oxítonas são acentuadas, né? Não podemos esquecer que uma palavra é oxítona quando a sua sílaba tônica for a última. Acentuação das palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última da palavra. Elas podem ser acentuadas ou não. Então, vamos ler o grupo de palavras abaixo. Atrás, caruru, lambari, robô, arroz, paraná, tricô, azul, giló, ninguém, pudim, pajé, parabéns,
cobertor, né? O que essas palavras têm em comum em relação à classificação da sílaba tônica? Quando eu falo assim, giló, né? A sílaba tônica é a última. Quando eu falo pudim, a sílaba tônica é a última. Quando eu falo caruru, a sílaba tônica é a última. Azul. Então, essas palavras todas, elas são oxítonas. Por quê? A sílaba tônica é a última. Lembrando que quando eu quero achar a sílaba tônica da palavra, né? Eu chamo a palavrinha, ó, ninguém. Então, aquela sílaba que mais se alonga é a sílaba tônica. Nós já estudamos, né? Então, aqui nós estamos estudando as palavras que são oxítonas. Agora, nós vamos separar essas palavras em dois grupos. As oxítonas não acentuadas e as oxítonas acentuadas. Oxítonas não acentuadas. Azul, caruru, lambari, arroz, pudim, cobertor. Agora nós vamos para o grupo das oxítonas que levaram acento acentuadas. Robô, paraná, tricô, giló, ninguém, pajé, parabéns. O que nós podemos agora entender aqui, né? Quando que eu vou poder usar o acento e quando não? Então, vamos lá. Se a palavrinha oxítona terminar em L, não posso acentuar. Se terminar em U, também não posso acentuar. Se terminar em I, também não posso acentuar. Se terminar em Z, também eu não posso acentuar. Se terminar em I, também não posso acentuar. E se terminar em R, também não. Agora, presta atenção na outra coluna. Oxítona terminada em O, eu posso acentuar. Robô. Paraná, oxítona terminada em A. Tricô, oxítona terminada em O, é acentuada. Giló, oxítona terminada em O. Ninguém, oxítona terminada em em. Pajé, oxítona terminada em E. E parabéns, oxítona terminada em ens. Então, nós podemos concluir que, de acordo com a tabela das palavras, podemos concluir que acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens, seguidas ou não de S, né? Ó, A ou as, E ou es, O ou os, em ou ens. Vamos repetir? Podemos acentuar e devemos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens, né? Lembrando que oxítona, a sílaba tônica é a última. Quais os acentos que eu posso usar? Acento agudo ou acento circunflexo. Agudo, o som é aberto, circunflexo, o som fechado. Na aula de hoje, vimos a acentuação dos monossílabos tônicos e das palavras oxítonas, né? Monossílabo tônico é aquele monossílabo que eu pronuncio com mais intensidade e eles são acentuados de acordo com as regras. Monossílabos tônicos acentuados são aqueles que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S, EL, OI e EI. Também podemos acentuar as palavras oxítonas, lembrando que a palavra é oxítona quando a sílaba tônica for a última. As palavras oxítonas acentuadas são terminadas em A, E, O, em ou em, seguidas ou não de S. Não esqueça de pronunciar as palavras
para colocar o acento adequado, né? Acento agudo quando o som é aberto e acento circunflexo quando o som for fechado. Faça as atividades com atenção. Um beijo e até a próxima aula.